Bem, vamos começar a análise sintática pelo começo, pelos termos mais importantes de uma oração, pelos termos essenciais da oração. E especificamente agora vamos ver o sujeito e depois, na parte 4, o predicado, ok? Nós temos então dois termos essenciais da oração, fundamentais, importantes, que não podem faltar numa frase, numa oração. Nós vamos ter o sujeito e o predicado. Temos exemplo aqui, dois exemplos. Lux é um maravilhoso tratamento de beleza. Eu uso sabonete Lux. Então, nós temos o primeiro exemplo, Lux é o sujeito, e o restinho aqui, um maravilhoso tratamento de beleza, é o predicado. No segundo exemplo, eu é o sujeito, uso sabonete Lux. Observe que nós já fizemos a nossa análise sintática. Nós dividimos uma frase em dois pedaços. Então, nós nomeamos esses dois pedaços, sujeito e predicado. E tanto o sujeito como o predicado possuem as suas subdivisões. Então, o sujeito eu posso classificá-lo em simples, em composto, em elíptico ou oculto, em determinado ou uma oração sem sujeito. E o predicado também tem as divisões, eu tenho as classificações do tipo de predicado. Eu tenho o predicado verbal, eu tenho o predicado nominal e eu tenho o predicado verbo nominal. Então, nessa aula agora, nós vamos ver os tipos de sujeito. Vamos aprender um pouquinho mais, relembrar, na verdade, né, sobre o sujeito. E na próxima aula falaremos sobre o predicado, ok? Para começar, vamos definir o que é o sujeito. Vou colocar aqui algumas definições. Sujeito é o tema do que se vai comunicar, é o ser de quem se declara algo. Ele estabelece uma relação de concordância em número e pessoa com o verbo. Então, sempre o sujeito vai concordar em número ou em pessoa com o verbo. Ele é constituído por um substantivo, por um pronome ou por uma palavra ou expressão substantivada. E conforme os especialistas, conforme Segala, o sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa, ou, conforme Luft, é o elemento com o qual concorda o verbo. Vamos descobrir agora os tipos de sujeito. O primeiro que vamos ver é o simples, sujeito simples, que apresenta um único núcleo diretamente relacionado ao verbo, um único núcleo, uma única palavra importante, mais importante dentro do sujeito. Vamos ver o exemplo que fica mais fácil. O silêncio mais profundo invadiu a noite. Temos aí o sujeito, é o silêncio mais profundo. Quem invadiu a noite? O silêncio mais profundo invadiu a noite. Qual é a palavra mais importante? Quem invadiu a noite? O silêncio. Então, o silêncio é o núcleo. Outro exemplo, os murmúrios da natureza parecem clamar por atenção. Quem parece clamar por atenção? Os murmúrios da correnteza, mais especificamente, os murmúrios. Outro exemplo, acreditei nas suas palavras. Epa, cadê o sujeito aí? Não tem sujeito, não tem nada aqui, né? Tá vazio. Como que eu sei se tem sujeito? Isso daqui é um sujeito simples, sim. Por quê? Porque eu tenho uma desinência verbal. Eu tenho o verbo acreditei. Quando eu falo acreditei, quer dizer que eu acreditei. Então, nós temos um sujeito representado por um pronome, o eu, que não está expresso na oração, ele não está aparecendo. Mas eu posso identificar, eu posso saber do que se trata por conta da desinência verbal, o finalzinho do verbo, o ei, aqui acreditei, implica que é o eu, indica que é o eu. Então, trata-se de um exemplo de sujeito elíptico, ou também oculto, desinencial, que nós vamos ver daqui a pouco. E temos aqui o exemplo, a máquina de escrever. A máquina de escrever aqui dos fazendeiros. Então, nós temos o núcleo aqui, seria a máquina de escrever, ok? Outro tipo de sujeito, o sujeito composto. Sujeito composto é quando ele apresenta mais de um núcleo, está diretamente relacionado ao verbo. Então, exemplo, você e alguém mais sabiam de tudo. Então, eu tenho
O sujeito aqui, todo sujeito, é você e alguém mais. Esse aqui é o sujeito, ok? Mas eu tenho dois núcleos. Quem sabiam de tudo? Você e alguém mais. Então, dois núcleos sabiam de tudo, duas pessoas sabiam de tudo. Então, é o sujeito composto. Outro exemplo, o silêncio da noite e os murmúrios da correnteza contrastavam. Quem contrastavam? Aqui eu tenho o sujeito, o silêncio da noite e os murmúrios da natureza. Mas eu tenho dois elementos que se destacam aí, que são o núcleo, que é o silêncio contrastava, os murmúrios contrastavam. Duas palavras importantes, dois núcleos, portanto, nós temos o sujeito composto. Gente, não confundam sujeito composto com plural. Se eu falar os silêncios da noite contrastam, seria aí um sujeito simples. Embora a palavra esteja no plural, o sujeito vai ser simples, porque eu só tenho um núcleo. Nós não estamos tratando aqui de singular e plural, mas sim de núcleos, quantidade de núcleos dentro do sujeito, ok? A partir de agora, aumenta os mosquitos e suas vendas também. A partir de agora, aumentam os mosquitos e suas vendas também. Quem aumenta a partir de agora? Os mosquitos e suas vendas. Então, eu tenho aqui dois núcleos, os mosquitos e suas vendas. E tudo isso aqui é o sujeito. Temos, então, um sujeito composto. Agora, se eu falar, a partir de agora, aumentam os mosquitos, então, não vai ser sujeito composto, vai ser sujeito simples, mesmo estando no plural, tá bom? Eu também posso identificar ou classificar um sujeito como um sujeito expresso, isto é, quando ele aparece, quando ele está no enunciado, quando ele é explícito. Por exemplo, Ana esqueceu de entregar o documento. Está explícito, o sujeito é Ana. Ou a Gilete lança Presto Barba, o sujeito está expresso. Eu consigo enxergar o sujeito aqui nessa oração. Ou estéreo deixa de ser privilégio. Também eu consigo enxergar, ele está explícito na oração. Mais um tipo de sujeito, o sujeito oculto, já mencionado aqui na nossa aula. O sujeito oculto, elíptico ou desinicial, é quando o sujeito está implícito, ele está escondido, ele existe, só que nós não vemos, mas deduzimos pelo contexto. O sujeito ele vai ser designado a partir da desinência verbal, o finalzinho do verbo, que indica o número e a pessoa no verbo. E para achar o sujeito, a gente vai ter que sempre, então, dar uma olhadinha no verbo. Pelo verbo, eu sei quem é o sujeito. Vamos olhar o exemplo. Eu viajarei amanhã. Temos o verbo, a desinência verbal aqui, o ei, vai me indicar que quem viajou fui eu. Eu viajarei amanhã. Então, o sujeito, ele está implícito a partir do verbo. Outro exemplo, crianças, vocês guardem o brinquedo. Crianças, guardem o brinquedo. Então, eu sei que é vocês por conta do guardem, né? E por conta do contexto, eu estou falando com as crianças. Mas, gente, muito importante, importantíssimo. O vocativo crianças é um chamamento, ele nunca pode ser considerado um sujeito. Crianças, guarde o brinquedo. Crianças, vão dormir. Crianças, vocês vão dormir. Então, o sujeito na oração, nesse caso aqui, guardem os brinquedos, é vocês, não é criança. Outro exemplo, um soldado saltou para a calçada e ele aproximou-se. Observe que nessa oração dessa frase eu tenho dois verbos, saltou e aproximou-se. Portanto, eu tenho duas orações. A primeira oração, um soldado saltou para a calçada. Nessa oração, o sujeito está claro, um soldado. Tudo bem, está expresso. Só que na segunda oração, ele não está expresso, mas subentende-se que trata-se dele. Dele quem? O soldado, foi mencionado anteriormente. Um soldado soltou para a calçada e aproximou-se. Quem aproximou-se? Ele. Então, eu tenho aqui um sujeito elíptico, um sujeito implícito. O último exemplo, nesse anúncio antigo, explicamos aqui como é que se come biscuit. Então, nessa primeira oração, explicamos. Quem explicamos?
nós explicamos. Então, temos implícito o sujeito nós. Nós explicamos. Não aparece, mas entendemos pelo verbo explicar. Ok? Outro tipo de sujeito, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado ocorre quando não é possível identificar a quem se refere o predicado, quando não se indica o agente da ação verbal, mas esse agente existe. Alguém praticou, alguém fez aquela ação, só que não está identificado na oração. Quando isso ocorre? Em três momentos. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, eles, e o sujeito não foi identificado anteriormente. Então, eu não tenho informação de quem praticou aquela ação anteriormente, no texto anterior àquela frase, eu não vou saber quem foi que fez especificamente a ação. Exemplo: receberam comissões absurdas na negociação. Alguém recebeu comissões absurdas. Nesse momento aqui, o verbo está na terceira pessoa do plural. Eu não sei quem recebeu, mas alguém recebeu. Portanto, o sujeito indeterminado. Agora, se eu tivesse algum texto anterior informando, dando alguma informação sobre essas pessoas que receberam comissões absurdas, aí eu diria que ele estaria oculto. Eles receberam comissões. Por exemplo, os administradores da empresa prosperaram. Ponto. Receberam comissões absurdas na negociação. Eu sei que quem recebeu as comissões foram eles, os administradores. Como não há texto anterior, ele está como sujeito indeterminado. Um outro caso que pode acontecer no sujeito indeterminado é quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, mais a partícula de determinação do sujeito se, exceto em caso de verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. A gente vai ver isso mais para frente. Então, vamos ver um exemplo aqui. Precisa-se de secretária experiente. Preste bastante atenção. Precisa-se de secretária experiente. Eu tenho a terceira pessoa do singular, ela precisa ou ele precisa, mais a partícula se. Singular, terceira pessoa, mais o se, eu teria aqui o sujeito indeterminado. Um exemplo outro aqui, vende-se terreno, 10 por 25. Então, eu tenho mais o verbo dessa forma, verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, vende-se. Agora, quando que eu posso usar vendem-se casas? Tá certo, vende-se casa? Entre sujeito indeterminado, vende-se casas, por exemplo. Gente, aqui eu vou ter a terceira pessoa do plural mais o se. Nesse caso, se eu falar vendem-se casas, eu estou falando, na verdade, casas são vendidas. Então, o sujeito dessa oração, quem vende, vende algo, né? Casas são vendidas. Eu tenho aqui o sujeito casas. Então, a casa é vendida. Não, agora, se eu falar vende-se casas, quer dizer que alguém está vendendo casas e eu não sei quem. Agora, quando eu escrever vendem-se casas, as casas que estão sendo vendidas. Então, não é, neste caso, não é um sujeito indeterminado, ok? E um outro momento que eu encontro o sujeito indeterminado é na presença do verbo no infinitivo impessoal. Por exemplo, aqui é triste assistir a estas cenas repulsivas. Eu tenho aqui o verbo no infinitivo pessoal. O infinitivo impessoal é o verbo como veio ao mundo, o verbo sem estar conjugado. Então, quando acontecer isso, é triste assistir a essas cenas repulsivas. Eu tenho um sujeito indeterminado. Outro tipo de sujeito, na verdade é sem sujeito, é a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. O sujeito inexistente ocorre quando o conteúdo verbal, quando o verbo não está atribuído a nenhum ser. Essa oração é formada só pelo predicado e sempre vai estar em torno de um verbo impessoal, um verbo que não está relacionado a nenhuma pessoa. Quais são esses verbos? Em que caso ocorre? Primeiro, se os verbos forem referentes a fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu torrencialmente ontem.
Nevou nos Alpes suíços. Importante é que o verbo tem que ser realmente choveu chuva. Agora, se eu usar esse verbo no sentido figurado, caiu, choveu dinheiro. E daí, nesse caso, eu estou usando uma figura de linguagem. Na verdade, caiu ou recebi muito dinheiro. Então, neste caso, fora do contexto de fenômeno da natureza, existe o sujeito normalmente, mas quando é fenômeno da natureza, chuva, referente à chuva, é o sujeito inexistente. A mesma coisa, o nevou, ventou, etc. Um outro caso que é aplicado ao sujeito inexistente, que não há sujeito, é quando eu uso os verbos ser, fazer, passar e estar no sentido de tempo. Somente no sentido de tempo. Prestem atenção. O verbo fazer, passar e estar, ou ser em outro sentido, cabe outro tipo de sujeito, tá? Mas se for referente a tempo, ele não tem sujeito. Vamos lá. Faz anos que não nos vemos. Esse o verbo fazer está relativo a anos, então é relativo a tempo, não tem sujeito. Já é hora de dormir. Esse já é hora aqui é referente, o é referente a hora, a tempo, já é hora, já é tempo. Olhei no relógio, passava das 5. Esse passava é referente a um tempo. Então, é diferente de eu falar, a menina passava adiante a mensagem. Neste caso, o verbo passar não tem o sentido de tempo, ok? Então, só se tiver o sentido de tempo. E, por último, o outro verbo impessoal é o verbo haver no sentido de existir, de decorrer. Quando acontecer isso, a oração será sem sujeito. Vamos ver um exemplo. Houve um acidente na rodovia Tamoios. Então, eu tenho aqui o houve um acidente. Então, não há sujeito. Cuidado que você pode confundir achando que o sujeito aqui é um acidente. Um acidente houve na rodovia Tamoios. Mesmo que você inverta a ordem, vai permanecer uma oração sem sujeito, porque o verbo haver aqui ele é impessoal. Existiu, aconteceu um acidente na rodovia Tamoios, ok? Então, tem um exemplo aqui também, há vagas, né? Então, uma outra oração, há vagas, sem, é uma oração sem sujeito, inexistente, ok? E para finalizar, os dois últimos tipos de sujeito: sujeito agente e sujeito paciente. O sujeito agente é aquele sujeito que faz a ação que se expressa na voz ativa, ou seja, ele faz a ação do verbo. Por exemplo, o gerente assinou os contratos. Foi ele, o gerente, o sujeito, que que assinou os contratos, que teve a ação de assinar os contratos, a ação expressa pelo verbo assinar aqui. Nesse outro exemplo, nesse anúncio, Carmen Miranda usa sabonete Lever. Ela que tem a ação de usar o sabonete Lever. Então, ela é a ação, ela é agente desta ação. Agora, o sujeito paciente é aquele sujeito que sofre ou recebe a ação do verbo. Exemplo aqui, os contratos foram assinados pelo gerente. O sujeito é os contratos, mas ele está recebendo a ação, foram assinados. Quem está fazendo a ação é o agente, é o gerente. O gerente é o agente e os contratos é o sujeito paciente, ok? Uma coisa muito importante para nós falarmos agora, para concluir a nossa aula, é sobre a posição do sujeito na oração. Tipicamente, o sujeito vem sempre antes do predicado, vem sempre não, geralmente vem antes do predicado, como no exemplo aqui desse anúncio antigo. Só um carro neste país conseguiu acrescentar alguma coisa ao Ford Corcel. Observe que o sujeito é só um carro neste país. Então, ele está colocado, anteposto, ele está antes do predicado. E essa é a forma típica, a forma comum, a forma regular que aparece o sujeito. E analisando esse sujeito, embora ele seja um sujeito longo, só existe um núcleo. O núcleo é carro, portanto, é um sujeito simples. Mas a posposição do sujeito ao verbo também pode ocorrer, ou seja, o sujeito ser colocado depois do verbo, como no exemplo aqui. Quanto vale a saúde deste craque? Aonde está o sujeito? Quem é o sujeito? Observe que quando o sujeito está fora da ordem, causa uma certa confusão.
fica difícil a gente identificar o sujeito. Nesse exemplo aqui, o sujeito é a saúde. A saúde deste craque, quanto vale? Então, a saúde é o sujeito. Só que como ela está no meio da oração, pode causar uma certa confusão. Então, na hora que você for tentar identificar o sujeito, procure colocar o sujeito na ordem certa. Destaque o verbo, que é muito importante qualquer análise sintática, você destacar o verbo, porque o sujeito sempre estará relacionado ao verbo. Você destacando o verbo, você vai conseguir identificar quem é o sujeito. Aí você coloca na posição típica, sujeito e predicado, e você vai conseguir analisar melhor a sua oração, caso você tenha dificuldade. No exemplo aqui, quanto vale a saúde desse craque, o verbo aí é valer. Então, você olha para o verbo, vale. O quem vale? Quem vale aí é a saúde. Então, o sujeito é a saúde, ok? Uma última observação importante sobre o sujeito. O sujeito pode ser uma oração. Nós falamos no início que o sujeito seria um pronome, um substantivo ou uma expressão substantivada. Mas havendo algum verbo nesse sujeito, ele vai ser uma oração. Lembra que toda vez que aparecer um verbo é uma oração. Então, havendo verbo no sujeito, nós teremos um sujeito oracional, também chamado de oração subordinada substantiva. E vamos ver mais para frente isso sobre orações subordinadas. Mas então, o sujeito ele pode ser introduzido pela conjunção integrante que, vamos observar aqui o exemplo. Era indispensável que eu voltasse cedo. Era indispensável. O que era indispensável? Que eu voltasse cedo. Então, eu tenho aqui o sujeito. Esse sujeito ele está pós-posto ao predicado, ou seja, está colocado após o predicado, e ele é composto por um verbo. Havendo o verbo, eu tenho uma oração, então eu tenho o sujeito oracional aí. Convém o quê? Que todos fiquem sentados. Aqui eu vou ter o sujeito, que todos fiquem sentados, convém. Então, ele está invertido, por isso que causa essa confusão. Eu tenho o verbo ficar sentado. Então, uma locução verbal aqui. Por haver verbo, eu tenho um sujeito oracional. A oração também, o sujeito oracional, pode ser de uma oração reduzida de infinitivo, ou seja, quando o verbo estiver no infinitivo. Olha o exemplo. Estudar é importante. Então, aqui eu não tenho substantivo nem um pronome, eu tenho um verbo no infinitivo. Uma oração reduzida de infinitivo, somente infinitivo. Estudar é importante. Descobrir o verdadeiro assassino era uma tarefa para Sherlock Holmes. Então, eu tenho toda essa oração aqui como função de sujeito. E como eu sei que é uma oração? Porque eu tenho aqui o verbo descobrir. O verbo descobrir, então eu vou ter uma oração. E essa oração ela tem a função de sujeito dentro dessa frase. Ok, pessoal? Vamos agora fazer alguns exercícios só para fixar nossa aula de hoje. Vamos agora juntos fazer alguns exercícios para fixarmos o que foi dado nesta aula, ok? Primeira questão. O idealismo supõe a imaginação entusiasta que se adianta à realidade no encalço da perfeição. Nossa, que texto grande. Mas a pergunta é, qual o sujeito do verbo supor, de supõe? O idealismo supõe a imaginação entusiasta que se adianta à realidade no encalço da perfeição. Eu tenho as opções. A imaginação entusiasta é o sujeito, o idealismo, imaginação, entusiasta, perfeição. Qual é o sujeito de supõe? Separa o vídeo agora, responda e a gente já vai dar a resposta para vocês. Descobriram? Então vamos lá, gente. Quem supõe a imaginação entusiasta que se adianta à realidade no encalço da perfeição é o idealismo. O idealismo aqui é o sujeito dessa primeira oração. Agora, vamos responder a essa questão. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. A. Esperanças haverá sempre. B. Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. C. Haveria desejado ele tudo isso? D. Alguém havia aberto a porta. E. Choveu papel picado nas ruas de Curitiba.
Pare o vídeo, responda, pense antes e depois você volta. Respondeu? Então vamos passar a ver se você acertou. Esperanças haverá sempre. Mas por que, professora? Por conta do verbo haver no sentido de existir, é um verbo impessoal. Esperanças haverá sempre. Esperança existirá sempre. Então aqui não é o sujeito, não é esperanças. Não confunda. O sujeito aqui na verdade, é uma oração sem sujeito, porque é o verbo haver no sentido de existir. Então, neste caso, não é verbo. Muitos poderiam achar que o sujeito é esperança. Só que não tem sujeito essa oração. A alternativa B pode ter causado confusão por conta da palavra trovejar, é um fenômeno da natureza, só que neste caso não. Ele esbravejou de tanta raiva, ele trovejou de tanta raiva, não tem nada a ver com trovão. Na C, haveria desejado ele tudo isso? Esse verbo haver não é um verbo no sentido de existir, tá? Não existiria desejado ele tudo isso. Então, é um verbo haver normal, no seu sentido natural. Alguém havia aberto a porta. A mesma coisa. Esse haver aqui não é no sentido de existir. Então, e às vezes as pessoas podem pensar, alguém, ninguém fez, ninguém trovejou, ou alguém havia, alguém, ninguém é sem sujeito. Também não. Choveu papel picado. Esse choveu aqui não é de chuva. Então, caiu papel picado, jogou papel picado nas ruas. Eu estou usando só uma figura, mas não é o termo original. Então, choveu somente se for, seria assim sujeito se fosse chuva. Choveu relativo à chuva, ok? E para finalizar, vamos fazer o último exercício. Identifique e classifique o sujeito das orações abaixo. Tenho essas orações, você vai agora parar o seu vídeo, responder e depois a gente volta para responder para vocês. Vamos lá? Primeiro, A. Febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. Qual é o sujeito dessa oração? Febre alta e dor de cabeça. Observe que esse sujeito tem dois núcleos, a febre e a dor de cabeça. Portanto, tenho aí um sujeito composto. O B. Faz muito calor em minha cidade. Qual é o sujeito dessa oração? Em minha cidade faz muito calor. O sujeito é em minha cidade. Pode haver confusão porque está pós-posto ao predicado, ou seja, o sujeito está depois do predicado, e o faz. Esse faz aqui não está indicando tempo. Ele está indicando, pode até estar indicando temperatura, mas não tempo. Então, ele vai ser um sujeito inexistente quando o faz estiver indicando tempo, faz dias. Agora, neste caso, não entra como sujeito inexistente. Então, o sujeito vai ser em minha cidade. Tá? Sujeito simples. Não é habitada a Lua. Qual é o sujeito? A Lua. Um só núcleo. Sujeito simples, sujeito expresso. Um dia lhe telefonarei. Eu coloquei aqui entre parênteses o eu, mas a frase seria um dia lhe telefonarei. O sujeito aí vai ser o eu escondidinho, o eu oculto, elíptico. Quem vai dar indicação que é o eu é o finalzinho do verbo, telefonarei, ok? Não encontrar o corpo do rapaz afogado. Não encontraram. Quem não encontraram? Não sei, não está determinado. Alguém encontrou, realmente aconteceu, tem alguém que fez que encontrou, só que não sei quem é. Está na terceira pessoa do plural, portanto, o sujeito é indeterminado, não tem nada anteriormente que indique quem é esse sujeito. F. Da cartola do mágico saem pombos e vários objetos. Qual é o sujeito? Pombos e vários objetos da cartola do mágico saem da cartola do mágico. Observe, gente, que toda vez que o sujeito estiver invertido, em ordem inversa, há confusão. Então, observe sempre o verbo, tá? O verbo sair. Quem sai da cartola? Os pombos. Então, aqui o sujeito é pombos e vários objetos. Eu tenho dois núcleos, pombos e os objetos. Então, eu vou ter aí um sujeito composto.
E por último, estão em vigor as novas tarifas telefônicas. Então, o que estão em vigor? As novas tarifas telefônicas. Então, o sujeito é as novas tarifas telefônicas. Eu tenho um sujeito, só um núcleo, um sujeito simples, embora pareça que tenha várias palavras aqui, pareça que seja que é um sujeito composto, mas não, um núcleo, um sujeito simples, ok? Dúvidas? Só entrar em contato comigo que a gente tira suas dúvidas, tá? Beijo, galera!